Boa tarde a todos. Queria aqui primeiro cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Fernando, agradecer também a todos os internautas, as pessoas que nos acompanham, todos os carapicuibanos, e mais uma live nossa com informações importantíssimas. Hoje, primeiro, é um dia que a gente, lógico, a gente tem que ter muita atenção com essa grande pandemia que a gente está vivendo, mas de informações importantíssimas para salvar vidas, né? Quero aqui também agradecer a minha vice-prefeita Gilmara, aqui presente, vereador Fabinho, vereador Bezerra, meu secretário Luiz Gonzaga, secretário do Trabalho, também aqui presente, os nossos amigos aqui presentes, também o presidente da Câmara Guto, também o Dr. Vong, vereador. Eu queria aqui atualizar o cenário atual, dizendo sempre que a gente tem falado todos os dias com a população, pedido também a colaboração dos nossos jovens, que use máscara, que não faça aglomeração. A melhor prevenção dessa doença, que não tem remédio, que é um vírus invisível, é o uso da máscara, a higienização das mãos e também evitar aglomeração, né? A gente precisa ter isso como uma lição de casa. A aglomeração pode trazer danos irreversíveis à família de cada um de vocês que participam de aglomeração. Então, eu queria aqui passar para o nosso cenário atual. Nós temos hoje 454 casos suspeitos em isolamento domiciliar, 1.460 casos confirmados, 422 pessoas curadas. É lógico que esse número de casos confirmados sempre vai aumentar por um determinado momento por conta de que nós estamos testando mais gente. Nós já fizemos mais de 4.000 testes, e isso vai, lógico, aumentando, você vai pegando pessoas que foram curadas ou pessoas que estão com a doença. 35 casos suspeitos internados, 1 caso suspeito em UTI, 2.269 casos descartados, são casos que não estão com coronavírus, 91 óbitos confirmados. O mais triste é essa questão da notícia do número de óbitos, né? São 91 óbitos confirmados e também 23 óbitos em investigação. Eu queria falar de algumas medidas que nós estamos tomando aqui, que já foram anunciadas pela Prefeitura de Carapicuíba, mas que a gente tem que informar a nossa população de ações importantes, ações na saúde e também na geração de emprego. Nós liberamos essa semana que passou o programa Auxílio Desemprego. São 170 vagas entre masculino e feminino para este programa de Auxílio Desemprego, que já funcionava na Prefeitura de Carapicuíba e continua funcionando, para qualificar, para atender as pessoas mais necessitadas, as pessoas que realmente precisam deste auxílio. Quais são os requisitos? Primeiro, ter de 18 a 59 anos, lógico que pessoas acima de 60 anos, por conta do risco, a gente está pedindo para não inscrever, né, porque não seria estar impedido por conta da idade. Então, você que tem de 18 a 59 anos poderá se inscrever, não ter rendimentos próprios, não estar trabalhando, residir em Carapicuíba há no mínimo 2 anos, estar desempregado há pelo menos 1 ano e não ser beneficiário de seguro-desemprego ou qualquer programa assistencial equivalente, né? As inscrições vão até dia 10 de junho no site do www.rboconcursos.com.br. Lá tem todas as instruções, você vai ter que mandar um e-mail, fazer a inscrição, juntar os documentos para você participar desse auxílio-desemprego. Lembrando que são 170 vagas entre masculino e feminino. É bolsa auxílio de R$ 724, mais vale transporte e vale sacolão. Tem lá um período de trabalho, super importante por conta que nesse momento de pandemia, que as pessoas estão procurando emprego, isso também é uma medida que a Prefeitura está tomando para continuar com seus serviços essenciais e também para ajudar as famílias carapicuibanas. Atividades que serão feitas pelas pessoas: capacitação ocupacional e cidadania, que são os cursos de qualificação, limpeza pública, conservação de áreas verdes e praças, manutenção dos próprios públicos municipais. Edital completo e mais informações no site da Prefeitura de Carapicuíba. Lógico que nesse momento
difícil que nós estamos passando, isso também é uma boa notícia para as pessoas que realmente estão procurando um tipo de auxílio e também para voltar ao mercado de trabalho. Aqui é uma oportunidade que você tem para voltar ao mercado de trabalho. Sobre o bloqueio de contágio, uma outra notícia importante também, que a gente tem feito já isso, doutor Fernando, acho que há 2 semanas ou 3 semanas? 3 semanas que nós já iniciamos o bloqueio do contágio. O que seria mais ou menos isso? Quando a gente tem o caso confirmado, e aí a prefeitura começa a monitorar esta pessoa, nós estamos indo até o bairro, a casa da pessoa, para que a gente faça um bloqueio daquela região. Então, neste bloqueio, são feitos os testes rápidos em todos os moradores da casa do munícipe já confirmado com o vírus. Então, se lá na casa ou na própria, onde ele mora mais 2, 3 famílias, todos são testados, a desinfecção do local, distribuição de máscaras, orientação para os vizinhos sobre as precauções para evitar o contágio. Em um mês, que já chegou a um mês, 80 ruas também atendidas. Então, esse é um modelo muito importante por conta deste bloqueio que é feito, que a gente consegue fazer o que as pessoas estavam fazendo na China, em outros lugares, que é buscar mais pessoas infectadas que estão invisíveis para nós, que elas, na verdade, elas estão naquele local, são parentes de uma pessoa que está infectada, mas, às vezes, se o parente não informar, a gente acaba não tendo essa informação e não buscando esse paciente. Isso salva a vida também. Então, você, que de repente tem um caso confirmado da família, pode também entrar em contato com a prefeitura, né, para que você possa fazer parte deste bloqueio. Mas a prefeitura tem feito já este bloqueio de contágio, que é um dos mais importantes. Uma outra coisa também importante aqui, o centro de acolhimento. Isso, costumo dizer, que eu estava discutindo isso com o doutor Fernando aqui, desde o começo da pandemia, nós se preocupamos com várias fases da doença. A primeira fase é o atendimento, é onde você realmente sabe do problema que você tem, que pode identificar ali o problema que você tem, que é a questão do coronavírus. Você também, nesse mesmo momento, se você não quiser ir ao centro de enfrentamento, tiver sintomas leves ou sentiu alguma coisa, você tem também o telemedicina, que não precisa sair de casa, se você não quiser, você tem o telemedicina para você tirar as dúvidas também. A questão dos alimentos, a questão das infecções das ruas. Além disso, o hospital de campanha, que também é super importante para aqueles pacientes que precisam da transição de uma internação. Além disso, também o centro de acolhimento social, do qual eu vou falar agora. Poucas cidades do Brasil estão fazendo e tem um centro hoje de acolhimento social. Que é para quê? Imagine você que mora lá em uma casa de 3 cômodos e tem 4, 5 pessoas. Mora lá sua mãe, mora lá sua esposa, seus filhos, um sobrinho ou um irmão, e você foi identificado exame positivo do coronavírus. O que você teria que fazer? Ficar em isolamento. De que forma que você vai ficar em isolamento numa casa que tem 2 ou 3 cômodos e colocando em risco a sua família? Então, pensando nisso, nós criamos o Centro de Acolhimento Social também, de isolamento, para cuidar de você que não tem essa condição de fazer o isolamento. Então, Carapicuíba hoje tem 118 leitos equipados com refeitório, sala de TV, sala de recreação, ambulatório e Wi-Fi para você falar com a sua família. Então, assim, é um dos mais importantes. Então, você que tem amor pela sua família, que ama o próximo, que não tem condições de ficar em casa, não se apegue nesse momento. Vá para este local que nós estamos dando condições para que você proteja a sua família. Essa é uma das medidas mais importantes que a pessoa que tem a doença pode proteger o próximo. E não há proteção melhor do que o isolamento. A gente já teve aqui histórias de pessoas, de famílias que passaram para 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. Nós temos hoje, em pesquisas que nós fizemos, pesquisas que a região tem feita, as pessoas estão com muito medo, muita preocupação por conta da doença. O medo é maior
do que a vontade de voltar a trabalhar. Então, quando você tem muito medo, isso baixa a imunidade, isso diminui a sua autoconfiança. Por isso que a gente precisa se preparar, se precaver, fazer a prevenção. E o isolamento social, o isolamento dessa pessoa que está infectada, é a melhor forma que tem para você defender a sua família e cuidar de quem você ama. Então, Carapicuíba também tem este espaço, que é um espaço que não é uma casa fechada, é um ambiente lá na aldeia, que é aberto, um ambiente muito bom, protegido por câmeras, por segurança, pelos responsáveis, para atender você. Então, não tenha medo, procure ajuda, que a Prefeitura de Carapicuíba está de portas abertas para ajudar você a vencer essa doença. Um outro assunto de muita importância aqui, que nós estamos falando hoje de assuntos importantíssimos, mas nós temos aqui os dois principais, e o outro eu vou falar no final, que é também o pedido que o Ministério da Saúde, na verdade o anúncio do pedido que o Ministério da Saúde vai começar a iniciar já nessa próxima semana, e eu queria aqui aproveitar para agradecer toda a equipe da saúde de Carapicuíba, em nome do Dr. Fernando, do secretário Diogo, da doutora Kelly, que estão trabalhando incansavelmente, com toda a equipe da saúde, os nossos funcionários, colaboradores, para vencer essa doença. E sempre quando é vencer essa doença, não é só buscar ajuda aqui dentro da nossa equipe. Nós tivemos uma reunião há 20 dias atrás com uma médica do Emílio Ribas, também com outros profissionais, discutimos isso em conjunto, para a gente começar a ter uma outra fala de atendimento. Por que isso? Vocês se lembram que no início da doença, nós tínhamos uma fala que era muito igual para todo mundo. Se você não tem sintoma, ou se você tem poucos sintomas, fique em casa. Ou se você tem só febre, dor no corpo, e não tem falta de ar, fique em casa. Essa era a maior fala, né, doutor? Se quiser usar o microfone. Essa fala do fique em casa é a maior fala até hoje, né? E aí a gente foi discutindo com toda a equipe, nós fomos discutindo isso, qual seria a melhor maneira de enfrentar esse grande desafio. O ministro Nelson Teich também já estava falando disso antes de sair do ministério, e agora o ministério lançou uma portaria na semana, agora no final da semana, na sexta-feira, falando da criação do Centro de Enfrentamento ao Covid, coisa que nós já criamos no dia 25 de março. O que o Ministério da Saúde quer fazer a partir de agora? Ele quer que os municípios, com um determinado número de habitantes, monte um centro de enfrentamento do Covid para que ele atenda só os pacientes de Covid. E aí comece a reabertura das UBS. As nossas UBS não foram fechadas, estão abertas, mas as pessoas não estão indo às UBS com medo de pegar a doença. O medo é maior de tudo hoje nas famílias brasileiras. Então, no dia 25 de março, nós já criamos o centro de enfrentamento, do qual o Ministério quer que os municípios criem agora. Então, nós já fizemos isso há mais de 2 meses atrás. E o que a gente vai começar a fazer agora, e o doutor vai falar um pouco disso, da importância de tratar a doença, de receber as orientações da doença no começo da doença. Às vezes você tem lá, vamos dizer, poucos sintomas, mas tem algum sintoma. E de verdade, doutor, quando eu tenho ouvido as pessoas que às vezes já foram infectadas, estão curadas, estão imunes, aí você pergunta, o que você sentiu? Eu senti febre uns 2 dias, um pouco de dor de cabeça, só isso. Isso já é suficiente para você realmente até procurar o médico. Mas é lógico que a gente, como é uma doença nova, a gente ouviu muito isso do Ministério, em outros países a mesma coisa. Agora nós temos realmente, e nós queremos fazer desta forma, um pouco da mudança dessa fala, né? Então eu vou ler aqui rapidinho sobre isso, e depois eu vou passar para o Dr. Fernando, sobre esse novo pedido aí à população também de Carapicuíba. Primeiro, o Ministério da Saúde passará a orientar os pacientes com sintomas leves de Covid-19. Procurem atendimento médico. Fique atento nos sintomas iniciais. Os principais, segundo os estudos de vários países, são 88%, quase 90%, de febre. Então, praticamente, a grande maioria que está com Covid tem febre. 68% tosse seca.
38% a fadiga, além da dor de garganta, que tem alguns sintomas. Eu queria aqui ouvir um pouquinho do Dr. Fernando, que é especialista, médico, nos ajuda muito também com as nossas instruções e reuniões aqui, de que forma que a gente podia começar a orientar as pessoas, a partir de agora, que a gente também está tendo essas instruções do Ministério da Saúde, nós estivemos já em reuniões com outros médicos, em outras reuniões também de atendimento, de que forma que nós podemos orientar a população para evitar que ela possa ir, de repente, progredir para uma piora da doença. De que forma, doutor Fernando, que a gente poderia começar a diminuir também essa progressão da doença, que é nova para todos nós, é nova para todo mundo, mas que a gente tem condições, sim, de diminuir essa progressão da doença. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal de casa. Primeiramente, Marcos, eu queria lembrar, porque aproximadamente 2 meses, eu tive aqui participando da primeira live. Era um momento diferente que a gente estava vivendo, porque era um momento que ainda era desconhecido. O que a gente iria enfrentar era desconhecido, então, por ser desconhecido, nós também teríamos dificuldade de saber o que nós precisaríamos montar de estrutura para enfrentar. E hoje, 2 meses depois, eu venho aqui com uma tranquilidade muito grande para falar sobre a estrutura que o município de Carapicuíba montou. E, rapidamente, antes de falar sobre essa mudança do Ministério da Saúde, eu quero falar sobre a estrutura geral do município de Carapicuíba, porque eu preciso te parabenizar por isso. Foram 5 ações, 5 frentes de ações que o município adotou. A primeira foi o centro de enfrentamento, que a gente vai falar, hoje o Ministério está recomendando, a gente já recomendava isso há 2 meses atrás. Criamos um centro de enfrentamento que funciona de 7 às 19 horas para atendimento dos casos leves. Então, os casos leves que forem suspeitas de coronavírus, tem lá um atendimento exclusivo. O objetivo inicial nosso era que esses pacientes não fossem para unidades onde há outros pacientes que não são suspeitas de coronavírus, protegendo assim os outros pacientes, mas não deixando esses sem assistência. Se ele achasse inseguro ainda ir até lá, foi criado a segunda linha de enfrentamento, que foi a telemedicina. Então, gratuitamente, qualquer munícipe pode entrar em contato através do telefone celular com o serviço da telemedicina, e sem sair de casa faz uma videochamada e conversa com um médico, recebe as orientações do médico, pode receber prescrição, pode receber afastamento, atestado. É uma consulta médica feita através do celular, exclusivo para coronavírus. Depois nós fizemos o hospital de campanha para internação com 30 leitos de isolamento. Eu tenho conhecido vários hospitais de campanhas que foram feitos aqui na região, trabalhei em alguns, e eu posso te dizer que o Hospital de Carapicuíba é talvez o melhor hospital de campanha que tem em toda a região. É o único hospital que conta com 100% dos leitos de isolamento. Por quê? Porque sempre que você faz o teste, quando o paciente está suspeito, você faz o teste, esse teste nem sempre fica pronto na hora. E você não pode mandar esse paciente de volta para casa, ele tem que continuar hospitalizado, mas você não pode misturar ele com os outros pacientes, ele precisa ficar em isolamento. E o Hospital de Carapicuíba consegue prover isolamento para 100% dos pacientes. Então, por mais que ele ainda esteja no quadro suspeito, ele não tem contato com os outros pacientes, ele está isolado, seguro de ser contaminado, mesmo estando dentro de um hospital de exclusivo de Covid. Isso é fantástico. E o que nos preocupava eram os leitos de UTI, que o nosso hospital ele tem o leito de estabilização, ele tem respirador, então ele é capaz de intubar o paciente, de manter o paciente em respirador, mas ele não é um local adequado para permanecer com esse paciente internado durante um longo espaço de tempo. E agora eu acabo de saber a notícia de que nós vamos ter, acho que você vai falar daqui a pouco, novos leitos de UTI exclusivos para o município de Carapicuíba. Isso é fantástico. E completando tudo isso, não adiantaria nada a gente estar aqui atrás, trabalhando com os doentes, se não tivesse ações que promovessem a diminuição da transmissibilidade e da progressão da transmissão, que é o bloqueio. Essas atividades de bloqueio, onde as equipes de saúde elas vão até a casa das pessoas que são confirmadas, fazem testes em todos os moradores que moram junto, faz a desinfecção da região. Então, é uma estrutura completa de atenção
aos que se adoecem, né? Orientação a quem está suspeito, começa a apresentar sinais de suspeita, e de impedimento do crescimento dos casos. Né? Então, o município hoje ele está... eu venho com tranquilidade falar isso, né? Que há 2 meses atrás a gente estava vendo o que estava acontecendo na Itália, a gente queria evitar que acontecesse aqui. E nós chegamos a ter, agora eu não tenho os números atualizados todos, mas foram mais de 130 internações que já ocorreram lá no hospital de campanha, entre 120 e 130 internações, e nós nunca precisamos, nenhum munícipe precisou ouvir que não teria vaga. Foi conseguido vaga para todos. Então, todo o medo que se tinha, nós não precisamos... disseram que a gente ia ajoelhar diante do vírus. Se a gente ajoelhou, foi para agradecer a Deus a proteção até aqui e para pedir por todos os demais. Porque por vírus a gente se manteve em pé e vamos continuar em pé enfrentando isso daí. Então, parabéns por todas as medidas que você tomou no município. Você, o Diogo, o secretário de Saúde e toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde que teve pensando tudo isso e estruturando tudo isso. Então, vamos lá. O Ministério da Saúde começou a observar, né, na verdade, assim, a doença é nova e todos nós estamos aprendendo isso. Até a classe médica está aprendendo também sobre a doença, aprende todos os dias. Né? E a doença ela tem três fases. Né? A fase 1, que é a fase de replicação viral, ou a gente também chama de fase infecciosa. Ela vai do dia 1 até o dia 7 ou dia 10. Né? Até o 7º ou até o 10º dia da doença. Nessa fase, é a fase onde que tem a replicação do vírus no organismo. Então, é a fase onde que a pessoa fica sintomática. Né, com febre, pode ter tosse, porque o vírus está se replicando, pode ter uma sensação de bolo na garganta, uma dor de garganta, pode ter dificuldade respiratória leve, dor no corpo, espirro, sinais de gripe, congestão nasal, são os sinais aí mais comuns. Né? Até então, recomendava-se ficar em casa. Por quê? Porque não existe ainda um tratamento específico para a doença. Então, não havia-se necessidade de falar assim, vai até o hospital, colocando em risco mais pessoas, saindo do isolamento social. Por quê? Porque não tem um tratamento específico. Isso vai ser tratado, o seu sistema imunológico, só se você agravar que você vai no hospital. Mas a gente esquece que os pacientes eles também têm outras comorbidades. O paciente ele tem que receber orientações, desde orientações sobre o cuidado de si mesmo, quanto o cuidado das pessoas que estão ao seu redor. E tudo isso é facilitado dentro de uma consulta. Né? A partir do momento que você vai até a consulta, você recebe orientações sobre os sinais de gravidade, porque muitas vezes o sintoma leve inicial, todos os pacientes eles não começam de uma forma grave. Até mesmo o paciente que fica grave, antes de virar a forma grave, ele é um paciente que apresenta sintomas leves. Então, ele tem que ir para uma consulta médica para receber orientações do que são sinais de gravidade. Então, por mais que a gente interprete que está numa fase inicial, está numa fase leve, ele precisa passar em consulta médica. Né? Então, a gente vai dividir aqui 2 tipos de consulta para o município nas consultas leves. Então, a gente sabe que o quadro mais comum é febre, que dá em aproximadamente 90% dos casos. Né? E a tosse, seja seca ou com um pouco de secreção, ela dá em 70% dos casos. Esses 2 sinais são os sinais mais característicos que você vai encontrar nessa população. 30% dos casos chegam a ser assintomáticos. Esses realmente não vão chegar a procurar o médico, né? Porque ele não tem sintomas nenhum, ele nem sabe que ele precisa ir. Mas esses que já apresentam sintomas, se ele apresentar apenas um desses sintomas, né, o que é válido? Ele entrar em contato com a telemedicina. Por quê? Porque não custa nada, ele não precisa sair de casa, ele não precisa fazer nada. Basta ele pegar o celular, entrar em contato com a telemedicina, que ele vai conversar com o médico. O médico vai colher ali todas as informações necessárias para saber se precisa fazer algo mais por esse paciente. Né? Então, nesse primeiro contato da telemedicina, já se pode tirar muitas dúvidas, né? Receber as orientações. Se precisar de afastamento ou de medicação, o médico pode prescrever e a receita é encaminhada depois para o familiar ou para o paciente retirar. Se houver mais do que 2 sintomas, a gente já recomenda a ir até o centro de enfrentamento, que seria a nossa USF da Vila Dirce, que já funciona desde março.
né? Lá no Centro de Enfrentamento da Vila Dirce, que funciona de 7 às 19 horas, nós temos lá a equipe médica, a equipe de enfermeiros, que estão lá para fazer as consultas, dar as orientações, se for necessário, vai fazer os exames necessários para diagnóstico, seja através da coleta sanguínea, através da coleta do suave, seja através da tomografia, né? Só que isso tem indicação médica, não é chegar lá e pensar assim, eu vou lá porque eu vou fazer a tomografia. Não, você vai passar em consulta com um médico. Se o médico avaliar que é necessário algum dos exames complementares, tem-se acesso a todos esses exames complementares, né? Por que é importante na fase inicial? Porque é na fase inicial que você recebe todas as orientações e possíveis tratamentos que possam, em alguns casos específicos, evitar o agravamento da doença, né? Então, isso precisa ser feito na fase inicial. Muito bem, doutor. Só lembrando que o telemedicina é por mensagem. Você manda uma mensagem, você vai receber um link automático e aí você vai passar a ter as instruções por ser atendido por telemedicina. Então, está aí na nossa tela o SAC Coronavírus, também é o telemedicina, o número para atender a nossa população. Assim, importante, doutor, só para arredondar, que as pessoas ouviam muito assim: tem os sintomas, fique em casa. O que nós estamos pedindo para a nossa população? Se tiver algum dos 2 ou 3 sintomas que nós falamos aqui, procure o centro de enfrentamento. Ele é de suma importância para você receber as orientações. De repente, se você precisar fazer algum exame. A gente ouvi uma fala de um vereador aqui nosso, que está aqui hoje, foi acho que o vereador Fabinho, perguntando sobre a questão da tomografia, que nós tínhamos que comprar um aparelho. Nós não precisamos comprar um aparelho que custa mais de 2 milhões. Nós já fizemos um convênio com o Cioeste licitou tomografia, e a tomografia é feita aqui na Transdução de Carapicuíba, aqui em Carapicuíba mesmo. Então, a gente já tem esse convênio, já está sendo feita, foram feitas já mais de 250 tomografias para atender a nossa população. E o que é importante, né, doutor? Que isso salva vidas, porque é rápido. Como é que você tinha que fazer antes para fazer uma tomografia? Fazia um pedido para o CROSS liberava essa tomografia, você levava o paciente na ambulância, esperava no hospital, e aí você recebia lá o laudo da tomografia. Às vezes poderia demorar 24 horas, e 24 horas para salvar vidas é muito tempo. Então nós já tomamos todas as providências que nós tínhamos que tomar. E aí nós tomamos a decisão de até antecipar ao Ministério da Saúde, que vai iniciar esta campanha de procurar o centro de enfrentamento, ou procurar o centro de enfrentamento de outra cidade qual ele mora, ou até de repente qual ele trabalha, de que procure nos sintomas iniciais da doença, né? Isso é muito importante, porque você pode ser orientado, tirar dúvida com o médico, fazer o acompanhamento, né? Então eu tenho falado isso para as pessoas. Você teve o sintoma, procure ajuda, procure o médico. Se você tem poucos sintomas, você tem o telemedicina, que você pode mandar mensagem. Então, isso é uma nova fala nossa para salvar vidas também. Como disse aqui o doutor, essa doença é muito nova, todos nós somos pegos de surpresa, mas nós estamos enfrentando isso com muita força. Como ele disse, nós estamos vencendo esse vírus. Mas é importante que nós temos aqui o doutor Fernando hoje, reafirmando esse pedido à população. Nada melhor do que um médico estar pedindo isso à população. É lógico, se você é assintomático, teve uma dor de cabeça pequena. Vamos lá, doutor, para o senhor me responder. Eu tive lá uma dor de cabeça pequena. Você precisa ir lá no centro de enfrentamento? Acho que não, né? Se é uma dor de cabeça pequena, uma vez só, acho que não, né? É para isso que a gente tem a telemedicina. Telemedicina. Para evitar, porque quantas dores de cabeça nós temos por dia na população? Se a gente pensar uma população de 400 mil habitantes, verdade, nós vamos ter aí talvez umas 20 mil pessoas por dia, né? Tendo dor de cabeça. Uma a cada 50 vai ter dor de cabeça no final do dia. Sim. Então, se está na dúvida que pode ser alguma coisa, faz o contato com a telemedicina. É rápido, é prático, não custa nada e você vai ter acesso a poder tirar a dúvida com o médico. E aí, né? outra dúvida. Vamos supor que lá o cidadão está voltando do trabalho, aí ele sentiu, você sente isso, que o seu corpo não está mais do mesmo jeito que você saiu de casa. Está com aquele peso no corpo, começou com uma tosse estranha, aí chegou em casa, deu febre, aí realmente você pode procurar ajuda lá no centro de enfrentamento. Então, é isso que acho que era bom deixar isso bem claro para as pessoas entenderem. Aí você procura ajuda. Perfeito. Aí você já está desenvolvendo uma síndrome gripal, que a gente fala. Ela tem vários sintomas que podem
se formar, né? Nem sempre é uma apresentação completa, Sim. com os 8 ou 9 sintomas. Às vezes tem só a tosse, a febre, uma dor no corpo, aquela sensação de prostração, perda de força, uma dificuldade para respirar, uma canseira, dor nos olhos, dor nas juntas, pode cursar com diarreia. Um sintoma que é muito característico do coronavírus, que é a perda do olfato e perda do paladar. Né? Tem paciente que cursa só com isso, ou então com diarreia. Né? Mas não dá para saber só porque está com diarreia, será que é coronavírus? Então, por isso que precisa ter uma somatória de sintomas que durante a consulta o médico vai pesquisar quanto tempo tem aquilo, vai pesquisar outros fatores que podem estar causando aquilo que não seja coronavírus, mas isso você só consegue fazer mediante uma entrevista, né? Mediante a consulta do médico colhendo a anamnese junto do paciente. Né? Então isso é super importante. Né? É preciso, nesse momento, né, por segurança de todo o paciente, de toda a comunidade, porque também da comunidade, não só do paciente. Porque às vezes você não está preocupado com você, mas você precisa estar preocupado com a tua comunidade, com o teu familiar, com a pessoa que trabalha contigo. Por mais que você seja só pessoas jovens que você tem contato diariamente, talvez essa outra pessoa jovem que trabalha contigo, ela mora com os pais, ela mora com os avós, ela mora com alguém do grupo de risco. E se você transmitir para ela, por mais que você esteja num quadro leve, numa fase, seja tranquilo para você, você pode colocar outras pessoas em risco se você não se cuidar. Né? A gente tem visto isso nessas ações de bloqueio. Quando você vai até a casa de alguém que confirmou e pesquisa na vizinhança pessoas assintomáticas que estejam com algum sintoma e não procuraram ajuda médica, Sim. estavam trabalhando normalmente e chega lá, dá 2 pessoas, 3, 4 positivas e estavam indo trabalhar. Então elas são encaminhadas diretamente lá para o SF, para passar com o médico, para o médico dar o afastamento dessa pessoa, recomendá-la fazer a quarentena em casa. Se ela não tem condições, né, ou segurança para fazer isso em casa, nós temos o centro de acolhimento, que essa pessoa pode ir para o centro de acolhimento e ficar lá e cumprir o seu período de doença, né, enquanto ele é transmissível. Nesse centro de isolamento, esse centro é para pacientes que não têm gravidade, para pacientes que poderiam ficar em casa, mas pelo risco que ele expõe às outras pessoas estando em casa, vai ficar lá. Tem alimentação, tem profissional de saúde 24 horas, tem um Wi-Fi, tem TV, tem sala de jogos. Rapaz, até eu, quando ficar doente, eu não vai ficar lá, não, viu? doutor, vai ficar bem. Não vai pra lá não, você vai ficar bem. Na verdade é um hotel, né? Tá muito bom lá. É como se fosse um hotel. Aproveitar aqui para agradecer também, mandar um abração para o Ari, nosso vereador, também aqui o secretário de Cultura, Evaldo, a Flávia também, nossos amigos aqui, e dizer assim, todas essas orientações são importantes, que a gente está pedindo para que a população tenha mais informação a isso. Nós estamos passando essas novas informações para melhorar o tratamento de todo cidadão de Carapicuíba. Eu queria aqui falar, nós já falamos sobre esse assunto, já decorremos bastante sobre esse assunto, mas falar sobre um assunto que eu falo hoje, que é um dos mais importantes no dia de hoje, deste anúncio, que a Prefeitura já fez esse anúncio também no dia de ontem, nós estamos aqui replicando esse anúncio, que às vezes as pessoas não acabam não olhando, ou passou batido, como são tantas informações do coronavírus, que as pessoas falam que não querem nem mais assistir televisão, né? Mas hoje eu costumo dizer uma coisa que eu trabalhei muito nisso, eu fiquei muito atento, eu me lembro que quiseram no início, foram várias fake news, quiseram politizar essa doença, que eu acho é um crime, as pessoas querem politizar a doença. Eu vi algumas falas, que tinha que comprar um aparelho de tomografia, nós já temos o convênio para fazer tomografia, não precisa comprar um aparelho. Porque tinha que montar um hospital de campanha, todo mundo vira médico, né? Tinha que montar um hospital de campanha, só a estrutura de um hospital de campanha custa 2 milhões por mês para manter uma estrutura daquela. E está aqui o doutor para falar sobre isso. Nós tivemos também os bombeiros da região que falaram que a nossa estrutura é a melhor da região. É como ele falou, não tem a mistura do paciente. Imagine que o paciente vai lá para o hospital de campanha nosso, ele tem lá um quarto reservado para ele. Então você não fica misturado com outros pacientes que de repente nem tem o coronavírus. Pode acontecer de você ir para o hospital de campanha e não chegou o teste ainda, mas você já está sendo tratado, já está tendo oxigênio, já está num lugar específico para o tratamento, e aí você, de repente, não tem o coronavírus, já sai de lá. E lógico, em os lugares que você vai ter essa acomodação, todo mundo junto, isso acaba dando
um cenário ruim para o paciente. Então, nós tomamos todas as atitudes que nós tomamos com muito cuidado, né? Com a fala com os médicos, com a fala com os técnicos, com as pessoas que entendem do problema, né? Com a fala também de outros países que enfrentaram isso. Nós tomamos isso com muito cuidado. Mas aqui hoje, e eu falo com muita alegria nesse assunto, porque quando a gente fala de UTI, é de salvar vidas, e vocês estão vendo isso, a correria que é o governo do estado, os municípios querendo comprar respirador, você não acha respirador, aí quando você acha o respirador, são preços absurdos que tem que pagar para salvar vidas, e o governo do estado tem feito isso, comprando respiradores para salvar vidas e auxiliando os municípios, mas quando você fala de ter uma flexibilização, de começar a abertura dos comércios, daquilo que realmente está fechado, você tem que ter uma retaguarda. E nós fizemos isso com muito planejamento. O que nós fizemos? Nós tínhamos que tomar decisões. E aí nós tomamos a decisão. Nós soltamos um edital, alguns dias atrás, um chamamento, para alocação de UTI. UTI e de enfermaria. Leitos de UTI e de enfermaria. Né, que seria como se fosse a compra desses leitos. E só no uso deles. E o que é mais importante? São leitos de instituição privada. Né? Nós não teremos, às vezes, o grande problema que a gente tem enfrentado isso, eu falando com o doutor, dos profissionais da saúde. A gente viu nos outros estados, e até em São Paulo, você tem o leito, mas não tem o profissional da saúde. Imagine chegando um doente lá e você não ter condições de atender aquela pessoa, porque você não tem o profissional da saúde, que às vezes teria que vir trabalhar ou não veio, ou ele não está credenciado para trabalhar no UTI. Você tem diversos problemas para enfrentar isso. Então, Carapicuíba contratou mais 50 leitos de enfermaria e 14 leitos de UTI, sendo um de backup, que eles chamam de reserva, chegando a 15 leitos. Então, isso vai salvar vidas do carapicuibano, em hospital privado. Né? Hospital privado. Então, isso é uma das notícias mais importantes que a gente tem nesta semana para enfrentar esse grande desafio do coronavírus. Como disse o doutor aqui, nós tínhamos todas as fases sendo contempladas, mas faltava uma, que a gente depende também do governo de estado. E continua, lógico, vamos continuar dependendo sim do governo de estado, mas nós vamos ter mais uma ferramenta, mais uma força para enfrentar o coronavírus, que são esses leitos de UTI em hospital particular. Então isso nos dá ainda mais força, determinação, para a gente enfrentar essa doença, e tenha certeza que nós estamos trabalhando aqui dia e noite, semanalmente, para enfrentar esse desafio, doutor. Eu fico muito feliz hoje, mesmo a gente sabe que é num momento triste que a gente está vivendo, mas de que a gente está vencendo esse vírus e que a gente vai salvar vidas nesse novo modelo que nós estamos trazendo para Carapicuíba. E demonstrando que mesmo sendo uma cidade com poucos recursos, com toda a dificuldade que passa, nós estamos fazendo a nossa lição de casa, nós estamos cuidando das pessoas e nós estamos salvando vidas todos os dias. Então, a gente não fica fazendo politicagem com uma doença dessa, perigosa, invisível, não fica dando discurso populista na rua, a gente tem trabalhado todos os dias para enfrentar esse grande desafio. E a gente tem enfrentado. Então, eu queria aqui aproveitar para agradecer todos os nossos profissionais da saúde, os profissionais da assistência social, das nossas secretarias, de todas as secretarias envolvidas, dos vereadores que sempre estão nos ajudando, da minha vice-prefeita aqui, do doutor Fernando, também do Diogo, da Kelly, de todas as pessoas envolvidas, que incansavelmente nós trabalhamos para que chegássemos nesse momento super importante, do aumento do leito de UTI pela Prefeitura de Carapicuíba, que era um grande problema que todos os municípios têm. Tem municípios que nem leito de UTI têm. Nós temos o governo do estado aqui, um hospital do governo do estado, que é retaguarda para o município. Nós temos todo o sistema CROSS também, que dá retaguarda para nós. Mas nós temos condições hoje de também auxiliar o governo do estado nesse tratamento da doença. Um dos grandes medos, Marcos, eu lembro que quando começou, era um dado de que haveria 2 tipos de doentes no Brasil. Um do sistema privado, que teria acesso à internação hospitalar e a um leito de UTI, e um do doente do sistema público, do SUS, que não teria acesso a um leito hospitalar e a um leito de UTI.
E hoje a gente está provando o contrário. Todos os nossos doentes tiveram acesso ao leito Sim. de internação. Até então nós contávamos com o CROSS, que garante para nós o leito de UTI, mas se nós viermos a ter uma epidemia grande no estado em que todos os leitos públicos estejam ocupados, parabéns por sua coragem, sua decisão de agora o munícipe de Carapicuíba, independente se ele é do SUS ou se ele é do sistema privado, ele vai ter acesso a um leito de UTI, seja no SUS, seja no sistema privado. Então isso garante segurança para a população, Sim. isso garante assistência para a população, isso garante qualidade. Porque, como você disse, não é a questão de colocar um respirador do lado de um leito que ele vira um leito de UTI. Né? Tem muita gente colocando um respirador do lado de leito achando que aquilo agora é um leito de UTI. Aquilo é um leito com respirador. Mas a UTI ela é muito mais complexa. O paciente que necessita de um UTI são vários outros cuidados de recurso humano, recursos técnicos, recursos assistenciais que são necessários que sejam um leito de UTI. E a gente está evoluindo agora. Né? Mais 15 leitos de UTI para uma população do tamanho de Carapicuíba é fantástico. Parabéns. Obrigado, doutor. Você vê que é uma informação... primeiro agradecer você, porque a gente sabe que a gente vem discutindo isso há mais de 40 dias, da qual a decisão que nós tomaríamos. A gente via a dificuldade do governo do estado de conseguir respirador, a gente via a dificuldade que era de você conseguir uma vaga, mas hoje a gente consegue complementar, a partir da próxima semana que nós vamos adentrar, complementar esses leitos de enfermaria, que são os 50 novos leitos de enfermaria, além dos que tem na policlínica, e 15 leitos de UTI, que vão salvar vidas. E eu tenho aqui algumas perguntas. E é importante esclarecer, prefeito, que você não está gastando um centavo com isso. Apenas se vier a necessidade de utilizá-los, que serão utilizados recursos públicos. Muito bem lembrado. Né? Então, isso é importante ressaltar isso, porque é a economia do dinheiro público, né, utilizando bem o orçamento que o município tem. Na verdade, se a gente fosse montar isso, quanto custaria, mesmo se de repente não fosse usar, você teria o custo. Lá nós vamos pagar aquilo que for usar. Então, isso é o mais importante também, que aquilo que a gente usar, nós vamos pagar. O que não usar, não vai pagar. Mas está disponível hoje, a partir da semana que vem, quando finalizar esse processo de chamamento, deve finalizar agora na segunda-feira, 50 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI. Eu tenho aqui a pergunta da Giovana. Giovana, como é o site do programa Auxílio Desemprego? Já falei aqui, é o rboconcursos.com.br. Eu acho que ela não estava no início, mas, Giovana, rboconcursos.com.br. Deixar claro que é um auxílio, na verdade, nós usamos o nome aqui, Programa Auxílio Desemprego. Não é um recurso que ele vai ganhar sem fazer nada, vamos dizer assim. Né? Ele tem que ir lá, prestar um serviço, tem todo um trabalho que é feito. Acho que já existe isso na prefeitura, já desde o início do nosso mandato, e isso vai auxiliar as pessoas aí que estão também desempregados. A Cecília Souza, boa tarde, prefeito. Meu filho estuda na EMEI, na Emolina, Amaral. Quando seria entregue o kit merenda? Nós vamos entregar novamente. Na próxima semana deve iniciar a entrega. A entrega será a partir do dia 15 de junho, na verdade. A partir do dia 15 de junho será a entrega da kit merenda. A Vera Gonçalves, vai ter relaxamento em Carapicuíba na próxima segunda-feira? Nós estamos em período de quarentena, isolamento. Nós estamos esperando a definição do governo do estado para passar para a fase laranja. A partir daí a gente tem a flexibilização. É lógico que a gente está tomando todas as medidas, como eu falei, lá de trás. Nós estamos sendo responsáveis para um possível anúncio de uma flexibilização com essa contratação de leitos de UTI, contratação de leitos de enfermaria, a testagem que nós estamos aumentando, a barreira que nós estamos fazendo. Todos os serviços que nós estamos fazendo são serviços completos do qual uma cidade realmente precisa. Então, nós estamos, como eu disse, fazendo a lição de casa. Então, eu queria aqui, para encerrar, a gente até se alongou bastante, agradecer novamente, doutor, você, doutor Fernando, que nos ajuda muito. Você sabe do nosso empenho aqui, queria te agradecer pessoalmente também do seu empenho em nossa saúde de Carapicuíba. O senhor quer falar mais alguma coisinha? Quer falar, o doutor quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a oportunidade de ter vindo aqui novamente, porque hoje eu venho com muito mais tranquilidade, feliz, seguro de que a gente está lutando com as ferramentas certas, com todo o apoio, né, e trazer essa tranquilidade para a população. Os meus sentimentos a todos os familiares que sofreram perdas, infelizmente, né, o vírus tem trazido perdas, para algumas pessoas de forma lamentável, né, inestimável. A gente sente essa dor junto com a população, mas a gente não pode cair.
né, a gente tem que continuar firme, tem que continuar lutando, e a gente vai vencer isso, a gente vai ir até o final, e no final a gente vai poder olhar para trás e saber dormir com tranquilidade, sabendo que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance e fizemos tudo da forma correta, de forma transparente, de forma tranquila, com amor no coração. Muito Obrigado, bem, tá, muito Marcos? bom. Queria te agradecer novamente, agradecer os nossos vereadores aqui, os nossos secretários, a Gilmara, também todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, dizer que nós estamos tomando todas essas medidas por conta de que os dias passaram. Você se lembra quando nós iniciamos as nossas lives aqui? Vão mais de 70 dias nessa grande luta, uma luta incansável, mas que nós estamos tomando todas as medidas para auxiliar a nossa população de Carapicuíba. Eu me lembro, chegando o vereador Flavinho aí, eu me lembro que as pessoas desconfiavam da cidade, das atitudes que estavam sendo tomadas pela cidade de Carapicuíba. E hoje a gente está demonstrando, com a ajuda da nossa população, com o apoio da classe médica, apoio dos nossos secretários, de toda a equipe, nós estamos conseguindo vencer esse vírus, o vírus invisível. Mas não quer dizer que nós estamos tomando todas essas atitudes, fazendo a lição de casa, que a gente pode afrouxar. Cada vez mais nós temos que se manter no isolamento. E quando eu falo isolamento, não é questão só de ficar em casa, é a questão também de sair com a necessidade de casa, a questão de evitar aglomerações, churrascos, festas. Liberou. Não é dessa forma que a gente tem que tratar a doença. Nós temos que vencer essa doença não fazendo aglomerações, usando máscara, fazendo higienização, tomando cuidado nos locais que você vai, com quem você fala. Tudo isso é de super importante para a gente vencer essa doença. E a gente precisa contar muito, continuar contando com a ajuda de vocês para enfrentar esse vírus. Nós aqui do nosso lado, do lado da prefeitura, está fazendo direitinho a sua parte. Nós estamos aqui firme mesmo ao lado da população para enfrentar esse problema. E aí a gente precisa continuar contando com a ajuda sua, que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, que está nas ruas, principalmente o jovem, que sai de casa sem máscara, que tem um contato com diversos outros jovens e às vezes não estão usando máscara. Não é careta usar máscara. O careta é você levar para casa a doença sem você saber. Então a melhor forma é usar máscara e realmente cuidar de você, e cuidar do seu amigo que está do seu lado e cuidar de toda a sua família. Bom final de semana a todos e valeu, pessoal. Um grande abraço.